Boa noite a todos, Boa noite. a vocês que estão presentes aqui na Casa Espírita e a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, esta casa de oração. Nós estamos aqui para agradecer, para louvar a Deus, a espiritualidade bondosa, a direção espiritual desta casa, por tanto que recebemos. Pela nossa saúde, por estarmos aqui com disposição, com bom ânimo, pela oportunidade da nossa encarnação e pela oportunidade de nos melhorarmos, cada dia um pouquinho mais. Senhor, nós te pedimos, nos ampare, nos proteja, guie nossos passos. Nos permita, Senhor, que façamos as aprendizagens necessárias, nos dando a possibilidade de caminharmos em direção da nossa evolução espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E hoje, para nossa alegria, nós recebemos o Daniel Marcelo, que é do Centro Espírita Allan Kardec também, de Criciúma. Ele traz a mensagem, a reflexão de Jesus e o novo tempo. Nós vamos vibrar positivamente por ele e vamos pedir que Jesus o ilumine para que ele possa expor aquilo que ele preparou com tanto carinho para nós. Tenha vontade. Com relação ao boa noite a todos, perdão, muita gratidão em estar aqui essa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a casa, muito bem recebido mesmo. Eu acho que até houve algum ruído com relação ao tema, tá? Seria da fé. Mas tudo bem, posso fazer esse, na fé? Eu tenho um pontinho tudo certinho. Gente, muito carinho, vários dias estou montando essa palestra aqui, justamente para vir aqui nessa casa. Agradeço muito o convite. E eu sempre converso com a espiritualidade. Nós todos somos médiuns, mesmo que às vezes não somos de tanta manifestação, vamos dizer assim, que todos entendam, mas todos somos médiuns. Eu sempre converso com a espiritualidade para o tema da casa. Sempre importante. Eu trouxe o tema da fé. O tema da fé. O que é fé? É baseado no capítulo 19 do livro do Evangelho, perdão. O capítulo 19, a fé remove montanhas. Nossas montanhas, nossas dificuldades. Mas façamos uma avaliação profunda do que é fé. Porque quando a gente levanta de manhã e diz assim, ó, eu vou trabalhar, porque a gente tem fé que no final do mês receba o seu salário. Mas quando eu falei isso, que a gente tem fé que receba nosso salário, eu acredito que a maioria de vocês tenham pensado daquela forma. Tenho fé, então quer dizer que é meio incerto. Pode ser que, vai que né. Não, mas eu vou receber, então não é que eu tenho fé, eu vou receber. Então, até nisso, às vezes a gente confunde. A gente mistura a nossa fraqueza na fé com o verdadeiro significado, que é a certeza real daquilo. A fé não é algo que pode ser que seja. Não, a fé é real. Vai acontecer. De acordo com a vontade de Deus. Mas vai. De alguma forma, vai. É a nossa fé. A fé é certeza. Não é dúvida.
Então é isso que é a nossa fé. Então quando eu tenho fé que levanto de manhã e vou para o trabalho, eu tenho fé que eu vou receber aquilo, senão não tem nem motivação, a gente não tem nem motivação. Pô, como é que eu vou levanto, pô, eu vou para um lugar que eu não vou receber? Só dando um exemplo prático. E essa fé, como que a gente alimenta? Como que a gente alimenta essa fé? Diariamente. Todo dia. Se a gente não trabalhar isso todo dia, a gente se perde. Como que a gente alimenta a nossa fé? Como é que a gente está colocando a nossa fé? Como é que a gente está alimentando ela? Porque ela tem que ser alimentada todo dia. A gente tem que trabalhar ela todo dia. Todo dia. É um exercício diário. Às vezes difícil. Às vezes difícil chegar ao final do dia e levantar os olhos e dizer, ufa, obrigado, gratidão. Mas nós temos que ver, alimentar e cuidar da nossa fé. Cuidado com que a gente alimenta a nossa fé. O que nós hoje, como nós hoje, façam a avaliação de vocês hoje, do dia de hoje, sábado de hoje, 9 de dezembro, como que vocês alimentaram a fé hoje? Qual é a qualidade que vocês alimentaram a fé hoje? Porque fé também é resultado de pensamento. Porque aquilo que eu penso vai refletir em minhas ações. Vai refletir em emoções. E o que eu penso vem do quê? Vem do que eu vivo, me alimento, eu convívio, e também do que eu lembro. A matéria-prima do pensamento são duas vias. A vida real, o acontecimento e a nossa memória. Isso que alimenta o nosso pensamento. O real time e a memória. O que a gente puxa lá do nosso processadorzinho, lá do nosso HD. Isso que alimenta o nosso pensamento. E como que a gente alimenta hoje? O que a gente deixou entrar na nossa casa? O que a gente deixou entrar nos nossos pensamentos? O que a gente leu hoje? O que a gente assistiu hoje? As conversas com quem a gente teve. As conversas que a gente teve com outras pessoas foram boas ou não? Merece eu pegar aquelas conversas e guardar para mim? Ou merece que não vou pegar isso? Não é legal. Não vou me alimentar com essas palavras, com esses pensamentos. Vigiai e orai. Isso é o que nos alimenta a fé. Esses pensamentos, o que vem ao nosso redor, o que nos bombardeia de informações todos os dias, e que a gente pode chegar de noite e dizer assim, não consigo mais acreditar em Deus. Não consigo mais ter fé. Olha só o que acontece do meu lado, o que está ao meu redor. E um dos grandes alimentos da fé está ali, ó. Muito perfeito aquilo ali na entrada da casa, aqui da casa. Gente, aquilo ali é maravilhoso. Gratidão. Maravilhoso. A partir do momento que a gente aprende a alimentar o sentimento de gratidão, tudo nos melhora. Não que sejamos, não que a gente comece a se contentar com menos, com pouco, mas a gente começa a sentir alegria naquele pouco que a gente tem. Aquilo que nos foi difícil ter, mas que hoje a gente tem, mas é pouco. E tudo bem. Gratidão. Eu pude vir de Criciúma até aqui, deve dar uns 60 quilômetros de carro. Estou bem, posso andar, pude chegar até aqui, tenho um carro que me trouxe. Graças a Deus não vai me fazer falta o trabalho de hoje. Eu tenho que ser muito grato. Tem que ser muito grato. Todos nós vimos até aqui, de um lugar ao outro, mas vimos até aqui a casa. Estamos sentados, vocês estão sentados, eu estou em pé. Olha quanta coisa a gente tem que agradecer até aqui. E são alimentos, assim, da fé, que nos
faz levantar todo dia. É o que nos ergue. Porque daí você tem certeza realmente da presença divina na nossa vida, de cada um. Fé não é só acreditar se Deus existe ou não. É acreditar que Deus está conosco. E isso é um alimento diário. É uma higiene mental. Eu lembro que a gente não falava em saúde mental na minha época, lá na adolescência, mas a gente conversava entre nós, sobre higiene mental. Eram os pensamentos que a gente tinha que alimentar e os pensamentos que a gente tinha que descartar. Não se apegar a eles. Porque os pensamentos são sempre ligados a emoções. Os pensamentos são emoções. Eu posso estar aqui falando determinadas palavras e meu pensamento está em outro lugar. Alguém pode fazer algum sorriso irônico, vamos dizer aqui, e eu ficar desequilibrado. Eu posso estar falando com vocês com mais perfeito. Mas se alguém, às vezes, sei lá, eu posso me sentir mal, e eu vou me sentir mal, sei lá, vamos dizer, um sentimento de raiva, eu já estou vibrando ruim. Já começa a vibrar. E a gente sabe que o pensamento é vibração, porque ele traz emoção. Pensamento é emoção. Não importa a escala, mas ele vai se encaixar em alguma ali. Raiva, inveja, ódio, tristeza. Vai ter uma frequência. E a gente sabe que frequência chama amiguinhos da mesma frequência. Atraímos o que nós pensamos. Então, vamos manter nossa frequência boa. Mas a gente não acredita muito em pensamento, né? Não acredita muito na força do pensamento que a gente tem. Eu tenho certeza que a gente não tem tanta fé assim no pensamento. Mas deveríamos ter. Porque tem uma coisa muito simples, inventada há mais de 150 anos, creio. Não sei direito. Um radiozinho simples. Mas como a gente nasceu, cresceu com ele, escutando, não foi algo que surgiu durante a nossa vida, mas a gente aprendeu que teve como uma maneira alguém chegar naquele aparelhinho, às vezes, microscópio, pequenininho, sair som daquilo ali, sem fio, sem nada ao redor. E para nós é super natural aquilo acontecer, aquelas vozes chegarem do nada naquele pequeníssimo aparelho. E para nós é muito natural. Mas a gente não acredita no nosso pensamento, na frequência que atrai. Quem nunca teve aquele pensamento, assim, às vezes está numa sala, tu chega num lugar e tu pensa, parece que tem alguém olhando para mim, parece que tem alguém olhando para mim. Aí você olha ao redor, tem uma pessoa olhando para ti. Isso aí nada mais é de que a pessoa, ela teve pensamento em ti e tu sentiu essa interferência. Não necessariamente boa ou ruim, mas você sentiu essa interferência. Cruzou o teu pensamento. Tu estava ali, tu sentiu, não vou dizer um desconforto, mas uma interferência realmente, porque não precisa ser boa ou ruim. E você olhou ao redor, realmente, tem uma pessoa olhando para mim. O que foi isso que aconteceu? Aquela pessoa pensou em ti e te chamou em pensamento. É frequência. É energia. É físico. É químico. Então, alguém inventou 150 anos atrás um pequeníssimo aparelho. E a gente acredita. Realmente, claro que o rádio aqui funciona. Como é que eu vou acreditar nas ondas do rádio? Explica como é que funcionam as ondas do rádio. Não sei. Poucas pessoas daqui, não vou dizer que ninguém, mas poucas pessoas poderiam explicar aqui, vai ter um professor aqui disso, poderia explicar como funciona. Mas você sabe que chega. Eu não preciso saber exatamente a frequência que estou trabalhando, mas eu sei que chega. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Como estamos alimentando? Como estamos alimentando a nossa fé, o nosso pensamento? Porque uma coisa leva a outra. E a nossa oração nada mais é de que o nosso pensamento
em uma frequência de conexão com a espiritualidade. É quando você pega o teu dialzinho do pensamento e opa, agora eu vou sintonizar com a espiritualidade. Me permita ler, tem uma passagem de São Paulo, perdão, é São Paulo, é Mateus 14, capítulo 14, do 22 ao 36, que é Jesus que anda sobre as águas. É muito linda, quando a gente consegue perceber passo a passo, ler, estudar passo a passo essa passagem. Porque ele não diz somente, não relaciona somente um fato, ele relaciona a vida de cada um de nós. De cada um de nós, todo mundo. Tá? Porque a gente não precisa ter medo de estudar o Evangelho. Às vezes a gente tem medo, colocando muito respeito, que deve ter, claro, sem dúvida, respeito, mas que a gente não pode, assim, estudar as palavras que estão ali. A gente precisa estudar todas as palavras que estão ali, porque a gente tem um entendimento daquilo. Quando Jesus fala ao próximo, ele foi muito sagaz usando essa palavra, amar o próximo como a si mesmo, rapidinho, amar o próximo como a si mesmo. Quando ele diz isso, ele foi muito sagaz usar essa palavra próximo. Poderia usar qualquer outro. Amar o irmão, ama teu irmão como a si mesmo. Entre outras palavras que poderia ter utilizado. Ele utilizou não, ele utilizou próximo. Porque ele, com o próximo, ele diz o seguinte, ele te dá, ele te tira, vamos dizer, tem um livre-arbítrio, claro, mas ele te tira o seguinte, eu não posso escolher o próximo. Eu não posso dizer assim, não, eu não quero amar meu pai, minha mãe, eu não quero amar meu irmão aqui da minha casa, não. Eu vou amar eu vou ajudar aquelas pessoas lá, eu vou trabalhar lá, eu vou fazer o bem lá. E aí Jesus foi muito sagaz e disse, não, amar o próximo. Vamos começar por quem está próximo. E o mais próximo de nós é nós mesmos. E aí a gente vai abrindo o raio. Então, quando ele fala amar o próximo, é o próximo fisicamente. Tá? Então, ele foi muito sagaz nessas palavras. E às vezes passa desapercebido. Por isso é questão de estudo. Tá? É pegar e... mas por que essa palavra? Jesus aqui queria ensinar sobre a fé. Então ele preparou tudo para que desse um grande ensinamento aos seus apóstolos sobre fé. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Então Jesus insistiu, eles queriam ficar com Jesus. Jesus disse, não, pega o barco, vamos lá para o outro lado. Tá? Tendo despedido da multidão, Jesus subiu sozinho no monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Aqui Jesus, ele pediu para que os apóstolos entrassem no barco. Ele não pediu para sair dali. E aí, quando Jesus voltou, o barco já estava sendo fustigado. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que assim, às vezes a gente entra no nosso barco da nossa vida, das dificuldades, dos tormentos, a gente esquece de Jesus. A gente esquece. Os pensamentos mais nobres, a sintonia com a espiritualidade começa a ser mais rara. Você começa a chegar mais tarde, cansado, pensando nos problemas, resolvendo. Aí já faz aquela oração, já emenda com o teu sono. Tu termina o amém lá no outro dia, 7 horas, 6 horas da manhã. E assim, normalmente, tantas vezes nos momentos bons, ou na correria dos problemas, dos momentos ruins, a gente deixa Jesus de lado. E aí quando a gente acorda, como eles acordaram, nosso barco está balançando. O bicho está pegando, as ondas estão quebrando ali, está difícil.
Na madrugada, Jesus dirigiu-se a eles sobre as águas, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, gritaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritavam de medo. Eles não haviam entendido até ali o quanto poderoso era Jesus. Eles não haviam entendido até ali, e nem nós, nos momentos de dificuldades, o quanto Jesus é poderoso. Mas ele veio até nós. Ele está aí entre nós. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco. E às vezes a gente até se assusta. Nem percebe. E até expulsa. E Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Coragem, gente. Jesus está conosco. Cadê a fé? Não vamos ter medo da situação. Jesus está conosco, vamos lá. Isso é nosso. Isso é nosso, gente, todos os dias. Coragem, gente, coragem. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Jesus, aqui até Pedro duvidou. Pedro não acreditou que era Jesus. Até Pedro olhou assim, não pode ser. Não é. Ah, não, se é tu mesmo aí, ó, eu quero andar até aí, então. Se é tu mesmo. E aí, quantas vezes a gente tentou orar, a gente rezou, às vezes naqueles problemas, nas dores, nas doenças, nas dificuldades mais sérias, a gente rezava e não conseguia subir o pensamento. Parece que nossa oração não passava nem do teto. Nós não conseguimos nem nos concentrar. Parece que a gente não conseguia se concentrar. De tão tormento que está o nosso pensamento, a nossa vida. A gente não consegue subir. E aí a gente duvida. A gente começa a pensar, mas será que tudo isso existe mesmo? Será que... Cadê Jesus? Cadê Jesus nessas horas? Onde está Jesus? Ele está o tempo todo com a gente. Tenhamos fé no que ele tem para a gente. Apesar das dificuldades, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas nos comportamos como crianças de 3 anos de idade. Eu lembro muito bem quando era criança, mas eu devia ser um pouquinho mais velho de 3 anos de idade, mas eu lembro que meu pai tinha umas facas com cabo de madreférula, umas coisas muito lindas. Brilhava aquele troço, chamava muita atenção. Ele ganhava de brinde, tal, da empresa e trazia para casa nossa. E o carinha aqui tentava lá pegar aquelas facas. Entendeu? Meu pai não dava. Eu ficava bravo com aquilo. Eu quero pegar, eu quero ver, eu quero tocar. É muito linda aquelas coisas, eram muito lindas aquelas facas. Os cabos assim brilhavam, tinha uns desenhos. O madrepérola é uma coisa muito linda. Eu sempre achei. E eu queria pegar. 3, 5 anos de idade, eu acho. Eu ficava bravo, chorava. E a gente se comporta assim com Deus, se comporta assim com Jesus. A gente pede algo todos os dias, implorando, chorando por algo que Jesus vai estar dizendo assim, cara, tu vai te machucar se eu te der isso. Por vezes, o melhor presente, a melhor graça, a maior graça que a gente pode receber é não ser atendido. É não ser atendido. É o que faz um bom pai. Se meu pai tivesse dado a faca porque eu pedi, estaria aqui. Quem sabe uma parte já temos o corpo. Então, pessoal, muitas vezes temos lições para aprender. Então, às vezes as dificuldades que a gente parece, poxa, está difícil. Para. O que eu tenho que aprender com isso? Sabe aquela situação assim, ó, bate e volta. Mesma coisa. Tá, anda, volta no mesmo lugar. Pô, parece que está rodando e não sai do lugar.
tem alguma coisa querendo te dizer. Não te deixa levar pelo desespero e a perder a fé. Mas procure a lição que aquilo está lhe dando. É o mais importante. Qual é a lição? Vamos prestar atenção nos detalhes. Seja uma doença, seja dificuldades, então, mais diversas ordens. Todas elas têm uma lição. É certo isso. E compreendamos quando muitas vezes a gente pede e não é atendido. Ou não simplesmente não está na hora de ser atendido. Não está na hora. Eu quero mudar de emprego, lá é muito ruim, lá é muito ruim. Calma. Tu pode ter, tipo assim, a gente faz um exemplo que eu dei para uma amiga que estava nessa situação. Vamos lá. Tem muita dificuldade no teu lugar? Tem. O que tu já fez? Assim, e tu não consegue arrumar de emprego? Não consigo. Não dá certo. Então vamos lá. O que tu já te preparou nisso aí? O que tu precisa para mudar? Eu já fiz isso. Então eu acho que é alguma coisa que tu tem que resolver aí. Tu precisa resolver lá. Porque se você já exauriu, ela já fez curso, já fez pós, já fez disso, as empresas não estão chamando, viu o porquê, tipo assim, não, simplesmente eu bem melhor e tal, pô, tem um degrau para te correr. Mas onde é que tu tem que chegar? Até lá, tu precisa aprender aqui. Porque em compensação já tinha outra amiga que ia dar conselho para elas. Não, se tu tá passando essas dificuldades é porque tu precisa. Aí a gente tem que ter o raciocínio. O que eu já fiz para mudar de patamar? Para mudar de lugar? Eu estou com um problema na minha família. Eu falei, aqui que trabalha? Família. Tá, mas o que tu fizesse para resolver? Às vezes a gente não enxerga, a gente precisa de ajuda. Porque a gente precisa de um espelho, muitas vezes, para nos enxergar os problemas. Já fez isso? Não. Tu já tentou? Eu me dou mal lá com meu irmão, meu cunhado, fulano. E você já foi, pediu desculpa, já pediu perdão? Não. Cara, quem sabe por aí a gente já começa. E aí, o que disse Pedro? Se és tu, manda meu encontro. O que Jesus disse? Venha. Aqui, Jesus podia ter dado uma grande lição. Aqui Jesus podia ter caprichado. Venha a mim, todos aqueles que não têm pecado, como ele já poderia ter dito. Venha a mim, aqueles que querem para o reino dos céus. Venha a mim. E aí ele poderia fazer o Sermão da Montanha aqui, número 2, o volume 2 do Sermão da Montanha. Não. Ele só disse uma coisa, venha. Ele não colocou condição nenhuma para ninguém, para Pedro. Venha, cara, vem. Uma palavra, venha. As portas estão abertas, venha. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, me salva. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. E aí a gente todo empolgado, na dificuldade, ali, vamos começar a risar. Agora, beleza, a gente sai, sim, uma palestra legal, e vamos chegar em casa, vamos começar a orar, vamos estudar e tal. E as coisas continuam acontecendo. O que é? A gente sai empolgado com as palavras, com as leituras, e a gente vai para casa, andando sobre as águas. A gente sai andando sobre as águas. E a gente vai vendo de novo as dificuldades em casa. E aí a gente começa a ver todas as dificuldades que a gente já passou na vida. E aí a gente começa a escolher sempre os pontos ruins, né? Todas as dificuldades que a gente passou na vida, desde pequeno, da rejeição dos pais, dos irmãos, às vezes que era sofrer bullying. E tu dizia assim, eu não sou capaz disso. Todo mundo me disse desde a infância que eu era burro, que eu era tanso. Então, não sou capaz disso. Eu não vou conseguir resolver isso. Eu não vou conseguir lidar com esses problemas. Porque eu nunca fui. Eu nunca fui capaz.
E aí foi isso que Pedro começou a pensar. Pedro começou a pensar, pô, mas como é que eu vou estar andando sobre as águas? Eu nunca andei sobre as águas. Com todos os pecados que eu tenho, de tudo que eu fiz errado, até conhecer Jesus, até depois que eu conheci Jesus, continuei fazendo errado. E como é que eu vou estar andando sobre as águas? E aí começou a afundar. E aí é nós, afundando também. Porque a gente começou a duvidar de que Jesus só disse uma palavra: venha. Ele não perguntou o teu passado. Todo mundo pode, ninguém consegue fazer um novo começo, mas todos conseguem fazer um novo fim. A partir do momento, desse momento, do agora, disse Chico. Então é agora. Não precisamos ter medo. E aí, Pedro gritou: Senhor, me salva. E aí, imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E Jesus imediatamente estendeu a mão. Ele está estendendo a mão o tempo todo. Precisamos aprender as lições que a gente precisa. Ele sabe o quanto a gente consegue carregar. E quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, Jesus e Pedro. Quando a gente coloca Jesus na nossa vida realmente, e entende os porquês, as dificuldades, e aí a gente entende que todo problema é temporário, é passageiro, e é mesmo, todos eles, a gente se acalma. E a tempestade se acalma. Foi o que aconteceu. E aí até os discípulos que passaram todo o tempo com ele, desde que conheceram, depois de tudo que Jesus já tinha feito, falado, e ainda por cima disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aí Jesus podia dizer assim: pô, aí tu me quebra, né, cara? Eu tô o tempo todo com vocês até aqui, e agora que vocês estão entendendo que eu sou o Filho de Deus? Já falei isso tanto para vocês. E assim somos nós. Quando a gente vê, às vezes, o problema resolvido, nossa, graças a Deus. E aí a gente não lembra do quanto já havia duvidado de tudo aquilo antes. Não vamos duvidar da nossa fé. Não vamos duvidar de Jesus, da espiritualidade amiga que está conosco o tempo todo. Alimentemos bem a nossa fé. Com tudo que nos rodeia, saibamos escolher. Porque hoje é um bombardeio de informações de todos os lados, cada um querendo colocar o seu ponto de vista, o seu lado, e que nos deixa aflitos. Se a gente viver dentro de informações o dia inteiro, tentando estar informado de tudo. Eu trabalho com um sistema de informação, tá? Eu trabalho com informação. E eu seleciono bem o que eu quero. Eu só vou lendo as manchetezinhas e vou passando. Só rolando. Por quê? Saúde mental. Senão ninguém aguenta. Gratidão. Um grande alimento para a nossa fé. Saibamos ser gratos por tudo. Até do que às vezes dá errado. Que muitas vezes foi tirado de um problema maior. Quando eu fui fazer uma palestra em Tubarão há poucas semanas, eu bati o carro na BR indo para lá. Mas eu fiquei muito grato. Porque teve problema, teve algumas questões materiais ali e tal, foi resolvido, falta alguma coisa ainda pintar. Mas, sinceramente, eu agradeci tanto, porque, assim, poderia ser pior. Poderia ser pior. Então, às vezes, a gente precisa, e isso aí é um exercício de alimentar a fé. Porque senão, bati o carro, tá vendo para lá, cheguei atrasado na palestra, eu poderia selecionar só as coisas ruins aqui lá. Vamos pegar as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. Vamos nos alimentar de coisas boas, de pensamentos bons, de frequências boas, de fé. E isso acaba refletindo na nossa vida.
Esse é o recado para a noite de hoje, tá? Agradeço muito a atenção de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Jesus esteja, acompanhe vocês até a casa de cada um e que lá fique com vocês também. Muita gratidão por tudo mesmo, pela ótima recepção que eu tive aqui na casa, pelo trabalho da noite de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Assim seja. Obrigado. Gratidão. Muito obrigada pela sua palestra de hoje. E que saibamos alimentar nossa vida. Na segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, vamos fazer, em forma de prece, a nossa caridade. Vamos lembrar dos nossos irmãos desencarnados, que precisam de alento, de um socorro, que recebam da espiritualidade amiga do nosso Mestre Jesus, que recebam o socorro necessário. Dos nossos irmãos encarnados, que estão passando pelas mais diversas dificuldades, vamos lembrar deles também. Os que estão passando por doenças, os que a esta hora estão sem pão, os que estão sem teto, a quem falta amor, a quem falta paz. Que todos recebam o amparo, a proteção do Mestre Jesus. E agora, irmãos, vamos fazer o nosso passe de forma coletiva. Quem estiver em casa pode dispor de água para que seja fluidificada neste momento. Quem trouxe a sua aguinha também será fluidificada pela espiritualidade bondosa neste momento. No final também receberemos a água. E fechando nossos olhos, serenando nossos corações, vamos receber da espiritualidade bondosa que está nesse momento junto de cada um de nós. Está nos doando boas energias, emanando paz, harmonia, trazendo alívio para nossas dores, alívio para as dificuldades que temos, conforme o nosso merecimento. Vamos receber esses benefícios diretamente da espiritualidade benfeitora. E vamos ser agradecidos pelo trabalho que estamos recebendo neste momento. Vamos também transmitir um pouco dessa paz, dessa tranquilidade que estamos recebendo neste momento para as pessoas com as quais convivemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos o nosso palestrante, agradecemos a quem nos acompanhou pelas redes sociais e convidamos para estarmos juntos novamente no próximo sábado, 19 horas. Vamos em paz.